Vamos iniciar, irmãos, a palavra. Irmãos, o texto que nós vamos ter por base para a leitura bíblica e para a nossa reflexão nessa tarde é 1 Samuel, capítulo 3, versículo 9. Você que tem Bíblia, você pode abrir a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 3, versículo 9, que diz o seguinte: Pelo que Eli disse a Samuel, vai te deitar, e há de ser que, se te chamar, dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. E disse Samuel, fala, porque o teu servo ouve. O tema desta palavra, irmãos, é fala, Senhor. Glórias sejam dadas ao Senhor. Eu acredito que muitos de nós já conhecemos a história do momento em que Deus chama Samuel para ser profeta. Samuel é um milagre de Deus desde o seu nascimento. Os pais de Samuel chamavam-se Eucana e Ana. E Ana, ela não poderia ter filho porque ela era estéril. E ela pede a Deus um filho. E Deus lhe dá um filho muito especial. Um filho que seria profeta, sacerdote e juiz de Israel. É o Samuel. E a Bíblia mostra no capítulo 3 de 1 Samuel, a partir do versículo 1, que Samuel, ele servia ao Senhor perante Eli. Por que isso? Porque quando Ana estava rogando a Deus para que Deus lhe desse um filho, Ana fez um voto ao Senhor, que se o Senhor lhe desse um filho, ela entregaria esse filho para estar perante o Senhor. E assim ela fez. Samuel foi criado no templo, na tenda da revelação, aos cuidados do sacerdote Eli. E o texto diz que quando Samuel era um mancebo, Samuel era um jovem, nós não sabemos exatamente qual seria a idade dele, mas ele era um mancebo, um jovem, e ele estava servindo ao Senhor no templo. Mas a Bíblia mostra que Samuel não conhecia o Senhor. Embora Samuel trabalhasse na obra do Senhor, Samuel não conhecia o Senhor. Nós podemos ver isso no versículo 7. 1 Samuel 3, 7 diz: Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Então nós aprendemos que existem pessoas que congregam numa igreja do Senhor, que serve ao Senhor, que ama ao Senhor, mas não conhece ao Senhor. Samuel era assim, ele servia ao Senhor, ele se santificava para o Senhor, ele andava na casa do Senhor, mas ele não conhecia ao Senhor, ele não tinha uma experiência real com o Senhor. Outro exemplo bíblico é o exemplo de Pedro. Durante 3 anos que Pedro segue a Jesus, junto com os outros discípulos, o texto mostra que Pedro não havia ainda passado por um processo de conversão, de mudança de vida. E o Senhor falou para Pedro, Pedro, quando você se converter, fortalece os teus irmãos. Então isso mostra, irmãos, que existem muitas pessoas que estão servindo ao Senhor nas igrejas do Senhor, mas que ainda não tiveram uma experiência real com Cristo. Isso não quer dizer que elas não terão, quer dizer que elas ainda não viveram o momento dessa conversão. Eu acredito que durante a infância e uma parte da adolescência de Samuel, Samuel não conhecia o Senhor, mas até que chegou um momento que Deus se revelou a Samuel. A Bíblia diz que na plenitude do tempo, Deus mandou o seu filho. Então Deus, ele age em nossas vidas no tempo que ele julga determinado. Por isso que a palavra de Deus diz, esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então, tenha paciência, continue servindo ao Senhor, porque Deus sabe o dia e a hora de se revelar, de mostrar a glória dele para você. Seja fiel, persevere servindo ao Senhor.
Irmãos, quando nós lemos esse texto de 1 Samuel 3, como outros textos, desperta em nós o desejo de uma comunicação direta do Senhor conosco. Não é verdade? Quando a gente lê episódios como o de Samuel, o chamado de Samuel, o chamado de Moisés, o chamado de Isaías e de outros mais, quando a gente estuda nas Escrituras como Deus chamou essas pessoas, se revelou para elas, bate em nós um desejo de vivenciarmos essa comunicação direta com o Senhor. Isso é normal. Na verdade, um dos maiores sonhos de um crente é ver o Senhor e ter uma linha direta com Ele. Não é verdade? Quem não deseja ver o Senhor? A Bíblia mostra que um dia nós veremos o Senhor. Nós veremos o Senhor face a face. Nós o veremos como Ele é. Mas, ainda nesta vida, não é possível nós vermos ao Senhor. Nós não servimos a Deus por vista, mas servimos ao Senhor por fé. Mas brota no nosso coração o desejo de ver o Senhor, o desejo de ter uma comunicação direta. Ou melhor dizendo, Ele, Deus, tem uma comunicação direta conosco. Por comunicação direta, é aquele momento em que o próprio Deus, Ele se dirige a nós de uma forma direta. Ele mostra para nós o seu poder, Ele fala conosco de uma forma extraordinária e impactante. Na minha vida, aos 17 anos, eu fui privilegiado por uma comunicação direta do Senhor. Minha conversão, ela teve como marco essa comunicação direta. Mas não foi uma comunicação direta onde eu vi o Senhor, mas eu pude ouvir a sua voz falando dentro de mim. Você está vendo tudo isto? Você não pertence mais a isto. De agora em diante, tu és meu. Ok? Então, a comunicação direta do Senhor para conosco é um sonho em nossas vidas, assim como vê-lo. Nesta pregação, nesta live, veremos as possibilidades disso acontecer. É possível Deus ter uma comunicação direta conosco ainda hoje? Então, veremos as possibilidades disto ocorrer, mas também os perigos oriundos desta busca. E também saber como usar essa comunicação direta sem incorrer em engano. Então, a primeira resposta para a primeira pergunta é: ainda hoje é possível Deus estabelecer uma comunicação direta conosco? É possível. É possível. Infelizmente, existem aqueles que exageram, dizer que Deus me falou, Deus me falou, Deus me falou, sem Deus ter falado. Mas existe aqueles também que exageram por não acreditarem que Deus fala. Existem pessoas, existem pastores que não acreditam que Deus possa estabelecer uma comunicação direta com uma pessoa em nossos dias. E não é verdade. Deus fala quando Ele quer, da maneira que Ele quer. Ele pode sim estabelecer uma comunicação direta com quem Ele quiser, na hora que Ele quiser, da maneira que Ele quiser. Ele pode. E nós não somos aqui donos do Senhor. Nós temos que ter o cuidado, porque às vezes, principalmente nós que seguimos essa linha de teologia, de conhecimento teológico, aqueles que estudam muito a Bíblia, nós temos que ter o cuidado de não nos acharmos proprietários da revelação divina.
como se Deus ele só agisse no âmbito daquilo que a gente acredita. Isso é um equívoco, isto é uma presunção. Ok? Então Deus pode se revelar, pode estabelecer uma comunicação direta com alguém? Pode. Agora, nem sempre. Até na época de Samuel, o texto diz aqui que não era comum. Essa comunicação direta, irmãos, ela não será comum e não será para todo mundo. Ok? Não fique achando que Deus vai estar toda hora falando com você de uma forma direta, sobrenatural. Não crie essa expectativa. Eu lhe dou um conselho. Deus pode, na trajetória da sua vida, separar um momento ou alguns momentos para impactar a sua vida, ele pode. Mas não construa a sua fé esperando que Deus a toda hora, a todo momento, vai estabelecer essa comunicação direta com você. Não pense assim. Seja cauteloso. Ok? O propósito dessa palavra hoje é dar a você que me assiste uma orientação como a gente nos conduzir sabiamente nessa questão de Deus falar conosco. Ok? O versículo 1 de 1 Samuel 3 diz assim: E o mancebo Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, não havia visão manifesta. Então não era comum essa manifestação do Senhor, mas Deus escolheu Samuel para trazer uma comunicação direta, certo? Então a possibilidade existe? Existe. É possível? É. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quem diz que Deus não fala mais é presunçoso. Tá certo? Como aqueles que acham que toda hora Deus está falando com ele. Deus fala em momentos específicos, com pessoas específicas, para propósitos específicos. A segunda pergunta que eu darei uma resposta é: há perigos decorrentes desta busca? Há perigos na vida daqueles que buscam ouvir a voz de Deus? Há. Irmãos, preste atenção. No Face mesmo, no YouTube, no Instagram, preste atenção à quantidade de pessoas que você ouve dizendo: Deus me falou. Você já lhe chamou a atenção isso? O tanto de gente que diz que Deus falou chega a ser algo exagerado. Existem muitas pessoas dizendo: Deus me falou, Deus me falou. Pessoas que se apresentam como porta-vozes do Senhor. E isto, na maioria das vezes, é um grande equívoco. Ou por ingenuidade, ou por imaturidade, ou por má intenção. Eu quero dizer, irmãos, que o porta-voz de Deus na terra é o Espírito Santo e a palavra, irmãos. É o Espírito Santo e a palavra. Então, cuidado, porque em nossos dias, eu tenho observado isso. Ah, Deus me falou isso, Deus falou aquilo. Então, tem que ter cuidado. Os perigos decorrentes dessa busca existe, principalmente em novos na fé, pessoas novas na fé, pessoas que têm muito tempo de igreja, mas não têm conhecimento bíblico, pessoas imaturas no conhecimento bíblico e pessoas de comunidade de igreja que enfatiza muito revelação e profecia. Comunidades que dá muita ênfase a revelações e profecias correm perigos de serem enganadas nessa onda de Deus falou.
Esse tipo de crente, novos na fé, imaturos na fé, preguiçosos de conhecimento da palavra, e pessoas que vivem em comunidades de muita ênfase de revelação e profecias, são pessoas que facilmente se decepcionam com profecias, com busca de Deus falando, né? Estas pessoas estão mais susceptíveis a ocorrerem e a promoverem falsas mensagens em nome do Senhor. A Bíblia claramente mostra que Deus sempre levantou profetas. Mas quando Deus levanta profetas, levantam-se também falsos profetas. E os falsos profetas, eles se levantam de 3 fontes. A primeira fonte é a fonte daquele que quer imitar o verdadeiro profeta. Aquele que quer imitar. Aquele que quer ter a honra que o outro tem. Isso aconteceu com Arão e Miriam. Arão e Miriam, eles foram tomados de uma inveja e eles quiseram falar como Moisés. Eles tiveram ciúmes e inveja de Moisés, porque Deus escolheu Moisés para ser profeta. E quando eles viram Moisés sendo profeta, eles disseram assim, eu quero ser profeta. É igual nossos dias, pessoas que querem serem pastores. Pessoas que querem ser pastor, não é porque Deus a chamou para ser pastor, é porque ela vê pessoas sendo pastores e ela quer copiar. E ela passa a se comportar como se tivesse o chamado pastoral. Compreende? Então, uma das fontes pelas quais as pessoas viram porta-vozes de Deus, entre aspas, é porque elas querem copiar. Quer ver um exemplo bíblico? Irmãos, cuidado quando você quiser copiar o que os personagens bíblicos fizeram. Quando Jesus entrou numa cidade de samaritanos, e os samaritanos não receberam Jesus, os apóstolos quiseram copiar uma prática de um profeta do Antigo Testamento, do profeta Elias. E os apóstolos dizem para Jesus, Senhor, quer que a gente mande descer fogo do céu sobre essas pessoas? E o Senhor os repreende. O Senhor os repreende, dizendo, vocês não sabem de que espírito vocês são. Muitas profetadas hoje, irmãos, são de servos do Senhor, que eles querem copiar as práticas dos profetas do Antigo Testamento. Os profetas de hoje são diferentes dos profetas do Antigo Testamento. Os profetas de hoje são profetas que ensinam a palavra e proclamam Jesus. Por isso que tem muita gente nas redes sociais se apresentando como profetas, brigando com os outros, ofendendo as pessoas, criticando a fé das pessoas. Elas se esquecem que nós não estamos em Israel. Nós estamos em países que não são israelitas. E a nossa palavra profética, ela tem que ser respaldada na palavra escrita e no ensino. O profeta do Antigo Testamento, eles traziam uma palavra de agressão, uma palavra dura, uma palavra que batia, porque eram reis e uma sociedade que já conhecia a verdade e estava desviada. Aí você vê hoje pessoas querendo copiar esse modelo e começa a bater no povo, um povo que ainda nem conhece a palavra. É um equívoco. Então essa fonte de querer copiar é perigosa. A palavra nos ensina, a palavra nos inspira,
mas precisamos saber usar a palavra. Eu confesso que no início da minha vida cristã, eu cometi erros querendo copiar a palavra. Eu cometi. E me frustrei. Porque eu queria fazer com que acontecesse comigo coisas que eu li acontecendo com outros personagens bíblicos. E o Senhor me mostrou que não era dessa maneira, não. Deus pode repetir os seus feitos? Pode. Mas isso não depende de nós, depende da sua soberana vontade. A outra fonte que gera essa palavra profética é a fonte da vaidade. Uns querem copiar, por ciúme, por meninice. Outros porque são vaidosos mesmo, querem se beneficiar. E a terceira fonte é a diabólica. Existem pessoas que profetizam em nome do Senhor, nas igrejas e nas redes sociais, fruto de ação maligna. E existe uma quarta fonte que eu quero acrescentar agora. Aqueles que profetizam por loucuras. Eu quero dizer para os irmãos, eu recebi um áudio ontem ou anteontem. Eu acredito que os irmãos receberam. E a pessoa que me enviou esse áudio está até me assistindo agora. Eu recebi um áudio onde uma pessoa diz receber uma mensagem de Deus de uma mulher que aparece para ela, e essa mulher dá uma mensagem. E a mensagem é a seguinte: essa mulher diz para que compartilhasse com o maior número de pessoas que Deus falou o seguinte, que você poderia procurar na sua Bíblia, poderia procurar na sua Bíblia um fio de cabelo. E se você encontrasse esse fio de cabelo na sua Bíblia, em alguma parte da Bíblia, em alguma página da Bíblia, era um fio de cabelo de um anjo. E você deveria pegar esse fio de cabelo, colocar num copo de água e deveria dar para todas as pessoas da sua família. Assim você seria protegido do Covid-19. Irmãos, tem pessoas que acreditam nisto. Tem pessoas que acreditam nestas profetadas. Uma pessoa que traz uma profecia dessa, ou ela tem problema mental, ou ela é uma pessoa desprovida de inteligência. Primeiro, o anjo não tem fio de cabelo. Segundo, irmãos, qualquer um de nós aqui que abrir a Bíblia, você vai encontrar um fio de cabelo. Sabe por que você vai encontrar um fio de cabelo? Porque quando a gente entra em contato com a palavra, naturalmente cai cabelo nosso na palavra. Então, ou esta pessoa que trouxe essa profecia, Deus falando, ou essa pessoa ela tem problemas mentais, ou esta pessoa não tem inteligência, está abaixo da inteligência, ou essa pessoa é uma pessoa extremamente mentirosa. E existem servos e servas de Deus que acreditam nestas mensagens, irmãos. Então nós precisamos, como igreja, ter cuidado. Essa busca exagerada de Deus falar. Então, é possível Deus falar diretamente? É possível. Mas entenda que isto é raro. Segundo, há perigos decorrentes dessa busca em Deus falar? Há perigos. Satanás falou em nome da palavra para confundir Jesus. Quando Jeremias estava profetizando, falsos profetas se levantaram para desfazer da palavra de Jeremias. Então nós precisamos ser cautelosos. Terceira, como funciona a comunicação direta com o Senhor? Eu vou procurar agora, pela misericórdia de Deus,
Irmãos, eu tenho 20 anos de ministério. Me converti em 92. Sabe a conclusão que eu cheguei? Que eu não sou nada, irmãos. Eu não sou nada. Tudo é Deus. Verdade é a palavra dele. Não me veja como um grande homem de Deus. Não me veja como uma voz de Deus está falando. Eu não sou nada. Eu sou uma sarça pela misericórdia dele. Ele repousa sobre a minha vida o fogo do seu Espírito Santo e usa a minha vida. A voz de Deus é a voz do Espírito Santo e a voz da palavra escrita, igreja. Então, como funciona a comunicação direta com o Senhor? Como funciona? Primeiro, Deus vai falar quando Ele quiser. Se você for servo, se você servir. Espera Deus falar contigo? Sirva ao Senhor. Deus falou com Samuel porque Samuel servia o Senhor. Ande na presença do Senhor. Faça as coisas dele. Trabalhe para o Senhor. Cultue ao Senhor. Busque a palavra do Senhor. Louve ao Senhor. Invoque ao Senhor. E Ele vai falar com você. Louvado seja o nome do Senhor. Então, como funciona essa comunicação com o Senhor? Servindo. Segundo, pela palavra. A Bíblia diz lá em João capítulo 3, que nós nascemos pela palavra. A maneira com que nascemos para Deus, vivemos para Deus. O Senhor falou para Nicodemos, se alguém não nascer do Espírito e da água, não pode ver o reino de Deus. Nós precisamos nascer do Espírito e da água. A água é a palavra. E nós precisamos viver pelo Espírito e pela palavra. E nós precisamos nos relacionar com Deus pelo Espírito e pela palavra. E devemos esperar em Deus pelo Espírito e pela palavra. E devemos servir a Deus pelo Espírito e pela palavra. Aleluia! Que a sua fé esteja firmada na palavra, não nos homens. Porque Deus usa quem Ele quer. Deus usa quem Ele quer. Ele usa o ímpio para falar conosco. Ele usa o pregador em pecado para falar conosco. Ele usa o que Ele quiser para falar conosco. Não deposite a sua fé em pregadores tops. Não deposite a sua fé em mim. Deposite a sua fé na palavra e no Espírito Santo. Porque são eles que falam. Nós nascemos do Espírito da palavra. Nós vivemos do Espírito da palavra. Nós nos relacionamos